Boa noite, meu nome é Michele, eu sou juiz, os demais, ao questionarem o senhor, vão se identificar, tá bem? Nome completo, por favor. Wolfgang Vaz Neitzel. Wolfgang. Eu vou fazer umas perguntas de praxe e logo em seguida vou orientá-lo, tá bem? Tudo bem, O senhor Excelência? é amigo íntimo, inimigo ou parente de Jorge José da Rocha Guaranho? Não. Mas o senhor responde a algum processo em que ele consta como vítima? Sim. Ok. Tem um processo correto. E o processo tramita em Foz? Sim, na comarca de Foz. Qual vara? Foi na comarca de Foz, ele tramita. Isso. Qual vara? O senhor Agora lembra? você me pegou, Excelência. Tudo bem. Mas o senhor responde, né? Um processo em que ele é vítima. Sim. E do Marcelo Aloísio de Arruda? O que o senhor era dele? Pode-se dizer conhecido. Só Na época eu não conhecido? era parente próximo. Na época não era amigo íntimo, nem inimigo, nem parente. Eu... Na Do época Marcelo. eu namorava a filhada da companheira do Marcelo. Tá, então dele o senhor se considerava um amigo normal ou só um conhecido? Isso? Um amigo conhecido. Amigo conhecido, tá. O processo que o senhor responde envolvendo o acusado do fato de hoje, e lá ele seria vítima, está ligado ao próprio fato de hoje, correto? Tá no Correto. contexto do fato do julgamento de hoje, correto? Correto, Tá bem. Excelência. Vou ouvi-lo como informante e o senhor tem direito ao silêncio. Não é obrigado a responder perguntas que o senhor entenda que possam lhe prejudicar, ainda que no contexto dos fatos de hoje, ainda que ligados ao próprio fato. Tá bem? O senhor está acompanhado de advogado aí? Perdão, O eu não senhor está entendi. acompanhado de advogado seu aí nesse momento? Não, não estou Tá. acompanhando. E o senhor não está acompanhado por opção própria, não viu necessidade, correto? Correto. Foi uma opção do senhor? Sim? Sim. Ok. Então está garantido o seu direito ao silêncio. Não é obrigado a responder nenhuma pergunta do fato de hoje, caso o senhor entenda que possa lhe prejudicar no processo que o senhor responde. Tudo bem? Sim. Pode falar, doutor. Ah, tá. Ele, inclusive, foi advertido pelo colega que presidiu. Tá bem. Vamos lá. Mas, assim, até para que a gente possa... Caso. Sim? Ah, sim, doutor. Mas eu acho que a gente valora isso no caso a caso. Caso ele se negue. Se ele continua respondendo, eu entendo que não... O senhor entendeu, né, Wolfgang? O senhor decide. Caso o senhor não responda, daí eu vou valorar se entra ou não na hipótese. Por isso que eu deixo aberto, doutor, porque a gente vai valorar no caso a caso ele deixe de responder. Não, tranquilo. Alguma dúvida, Wolfgang? Não, né? Nos mesmos termos da audiência anterior. A única mudança é que pode haver perguntas do jurado ou da jurada, caso eles queiram perguntar, tá bem? Perfeito. Doutores pelo Ministério Público estão com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa noite, Wolfgang. Tudo bom? Meu nome é Ticiane, sou promotora de justiça e vou te fazer perguntas ao mais objetivo possível, não só pelo adiantado da hora, pela sua condição aí, que você comunicou, né? E também pelo avançado da hora aqui com a gente, tá? Inicialmente, quero corroborar e aderir às linhas do que a doutora juíza falou, mas, dentro do que a doutora juíza falou, que você avalie a viabilidade de me responder o que eu vou te perguntar agora, tá bom? Que é sobre o fato, senhor Wolfgang, do senhor estar respondendo a um processo criminal que tem a ver com esse processo, mas não está sendo julgado aqui. Confere? Confere. Confere. E quando a doutora fala desse processo que o senhor responde, que se relaciona a esse processo nosso, mas não será julgado aqui, significa que o senhor está respondendo aí em Foz do Iguaçu por qual crime? Não foi definido o crime ainda. Não. Eu estou respondendo. Eu estou sendo conduzido por um fato que ocorreu após. Isso, eu sei, meu Uma caro. atitude.
Aham, entendi. Essa expressão que eu vou te perguntar, te é familiar? Você sei lá, ser chamado pelo juiz para responder por lesão corporal? Não quiser falar, não precisa, tá? Vou me abster dessa resposta. Tudo bem, tranquilo. A gente vai para o que interessa, que é esse processo agora, tá, Wolfgang? Vamos lá. Consta aqui dos autos, e aí é uma interpretação minha, tendo em vista a dúvida que vai robustecer a minha pergunta. Wolfgang, no movimento 363, tá? Minuto 4:40, você fala que ouviu o tumulto, abre aspas, palavras tuas, 4 minutos e 40. Ouvi um tumulto e pausei o som. E aí a minha pergunta é, você era o rapaz encarregado da calibragem ali do som, aumentar o som, diminuir o som? Positivo, doutora. O Bluetooth estava conectado no meu aparelho telefone e era o meu aparelho que reproduzia o som. Ok. Eu estou me referindo, Wolfgang, precisamente, tá, ao primeiro momento em que você menciona isso aqui. Quando vi o tumulto, eu pausei o som. Quando você fala isso, você está falando do primeiro momento aqui, o momento em que um ilustre desconhecido chega, ou o segundo momento, que é a própria execução do crime pelo Guaranho? O primeiro momento, doutor. Em que o ilustre desconhecido chega. Sim. Era é um o ilustre momento... desconhecido mesmo para você, Wolfgang? Você nunca tinha visto o réu Jorge Guaranho? Nunca. Nunca, né? Pronto, você vê o tumulto, abaixa o som. Caracteriza pra gente que história é essa de tumulto. É o período em que ele grita alguma coisa, alguma palavra, o Guaranho, ou é o momento em que a Pâmela se aproxima, o pessoal vai para lá? Qual seria o minuto ou o momento em que você, julgando ser tumulto, abaixa o som? No momento que eu abaixo o som é justamente no momento onde os ânimos se exaltaram e que houve alguma a conversação. E após o momento que eu baixei o som, que eu ouvi o que foi proferido, as palavras de ódio. Que foram? Que palavras Então, foram? eu não vou te precisar exatamente as palavras, porque faz bastante tempo. Sim. Mas foi com entonação que todos iriam morrer e que eu ouvi morte. A palavra morte é bem marcante na... Ok. Minuto desse teu depoimento, volto a ratificar, 363.10, 5 minutos e 50. O promotor te pergunta, e o senhor fala o seguinte, abre aspas, ouvi sim, ouvi o Guaranho dizer, aqui é Bolsonaro, e depois ele dizendo que voltaria para matar todo mundo. Isso. E aí eu te pergunto, por favor, fica à vontade. Não, é exatamente isso. Primeiro, no momento que ele está gritando aqui é Bolsonaro, é o que me chama a atenção para mim pausar o som. E após isso, eu vou voltar a matar todo mundo. Entendi. Quando você pausa o som, Wolfgang, você deixa o som ali e se encaminha para onde o pessoal está, na região da frente ali? Ou você fica sentadinho ali no som? Que eu me recorde, eu pauso o som, permaneço sentado e foco a minha visão totalmente para o tumulto que ocorreu na frente do local. Entendi. Para a minha segunda pergunta, vejo aqui minutos 6:40, abre aspas. Após converso com a Natália. Quem é Natália? Ana Clara? É isso? Ana Clara, então eu escrevi errado. Me desculpe, Ana Clara. Era minha namorada, hoje esposa. Ok. E aí você fala que pega o Pedro e levamos o carrinho porque aquilo não era normal. O que exatamente você está se referindo aqui como normal, Wolfgang? O que eu me refiro de não ser normal é uma pessoa desconhecida, que ninguém conhecia, pelo menos todos que estavam ali, a gente sabia até os carros, né, das pessoas que estavam presentes ali na festa naquele momento. Ele não é normal porque uma pessoa chega e profere aquelas palavras e promete, né, voltar. Isso ficou claro na tua... Desculpa, pode continuar. Isso me cria um alerta, porque se havia duas crianças, que era o Pedro e a Helena. A Helena já tinha ido com o avô, logo em seguida ela foi embora. E o Pedro continuava ali. E o Pedro estava sob a tutela da minha esposa.
E a nossa maior preocupação era com a segurança dele, né? Por ser uma criança. Por isso que eu digo isso. Vamos embora. É uma briga que não pertence a nós. Entendi. E aí você me corrija se eu estiver equivocada. Pelo menos é uma imagem que fica muito forte em mim. Eu queria saber se essa pessoa é você, tá? Eu estou me referindo precisamente, meu caro. Bota aí, senhor Wolfgang. Eu vou colocar aqui essa imagem que eu queria saber se é você que faz esse movimento aqui de um. A palavra quem está dando sou eu, tá? De um cuidador do menino Pedro. Me refiro à câmera. Movimento, querido. 182,24. Tá? 51 minutos e 43 segundos, momento que registra-se aqui os tiros, por favor, querido. Wolfgang, veja se você consegue enxergar o que nós vamos ver agora. 51 minutos e 43 segundos. Essa é a sala de jogos, onde o bebê estava. Isso, querido, bota aí para Wolfgang ver. 51 minutos e 43 segundos. A minha referência é tiros, será que seriam? Mas aí eu quero te perguntar se seria o momento dos tiros e se essa pessoa que está sobreposta ao carrinho do bebê, ao bebê conforto, é você? Não. Você está vendo aí, né, numa mesa de sinuca? Sim, não sou eu. Não é você não, né? Que pega o bebê e vai se abrigar agora debaixo do negócio de ping-pong. Não. Eu estava fora da mesa da sala de jogos. Ao Você lado, tá... em frente aos banheiros, nesse momento. Isso aí, Wolfgang, eu estou errado ou estou correta em dizer? Olha o horário. 51 minutos e 43. Nesse horário, esse pessoal daí dentro fazia esse movimento porque já eram os tiros? É possível você nos dizer isso? Sim. Sim? Ok. E esse momento que você disse que estava preocupado com o bebê, você e até então sua namorada, hoje esposa, então teria sido um momento de acautelar o bebê que é anterior aos tiros? Doutora, perdão, eu não entendi esse questionamento. Tranquilo. Quando você diz que a tua preocupação e da tua então namorada, hoje esposa, era acautelar o bebê, né? E você estava preocupada com isso e tal. Você estava preocupado com isso? Foi antes desse momento? Foi no momento anterior aos tiros? Ao momento? Sim. Ah, entendi. Foi um momento logo após a primeira chegada dele. Uhum, entendi. Justamente pela estranheza do fato da pessoa desconhecida chegar num local particular e determinar que ele era contra aquele tema de festa. Uhum. E aí eu te pergunto, depois desse primeiro momento, esse momento que você usa a expressão estranheza, um desconhecido chegar lá falando Bolsonaro e tal, como é que fica o clima da festa? Nós vemos imagens, mas eu queria a tua descrição. Acabou a festa. Você fala isso no teu depoimento. Acabou a festa. É isso mesmo? Acabou literalmente a festa, porque todo mundo ficou receoso e sem entender o porquê que aquilo ali estava acontecendo. Uhum. Até eu chego e pergunto pro Marcelo Arruda se ele conhecia o carro e se ele sabia se era se ele tinha, na verdade eu pergunto se ele tinha visto a placa do carro, porque eles haviam comentado que poderia ser um carro placa Paraguai. Eu falei, não, se for um carro placa Paraguai, a gente pode verificar com o pessoal da aduana se esse carro tá tudo ok, né? Eu também tenho acesso ao Dinatran do Paraguai, poderia pelo menos ver se o carro tinha uma placa quente, se não era um carro desconhecido. Enfim. Uhum. Me conta uma coisa. Então, nesse momento em que você sugere isso ao Marcelo, pergunta ao Marcelo, a ideia de que aquela pessoa, né, que você se refere ao Guaranho, né, era um policial penal? Vocês sabiam, pelo menos, tinham essa noção? Não. Justamente por isso que eu questiono para ele a questão da placa, para a gente tentar identificar quem era a pessoa, quem se tratava pelo menos para a gente ver o proprietário, né? Para pesquisar hoje é tão fácil nas redes sociais, mas não. Uhum. Certo. E aqui nos 12 minutos e 10, Wolfgang, você diz que ouve o Marcelo e a Pamela dizerem aqui é polícia.
Como foi essa identificação? Foi só a Pamela que se identificou como polícia? Ambos. Ambos. Ambos? Ambos. Entendi. Você se lembra as frases precisas que ambos usaram? Ou foi a Pamela que se sobrepôs e disse: eu sou polícia e o aniversariante também, o meu marido também? Ou foram os dois que disseram? Foi praticamente ao mesmo tempo que os dois se identificaram como polícia. A Pamela, a entonação da voz dela foi muito mais alta. Então, basicamente, os dois falaram ao mesmo tempo. Entendi. E aí tem o minuto 17:30 desse mesmo depoimento, você fala algo que me chama a atenção e eu queria te perguntar coisas a respeito. Você fala assim, abre aspas. Não, eu falei, Marcelo, pega a arma. Porque eu já ouvi dele, do Marcelo, histórias da Guarda Municipal de que não se deve brincar com uma ameaça. E o cara falou, né, eu vou voltar. A ideia, a sugestão do Marcelo se armar foi apenas sua, foi do grupo inteiro? Como a Pamela se colocou? Me conta aí como foi tomada a decisão do Marcelo de se armar. Eu vou te dizer particularmente como uma decisão minha, porque eu não tive troca a respeito desta questão de se armar e tudo mais com mais ninguém da festa. Foi uma atitude minha para com ele, justamente por conta deste fato, que a gente conversava muitas vezes. Então, foi uma decisão particular e uma questão minha, pessoal mesmo. Não tive troca com outros participantes sobre isso. Ok, sua troca, sua interação, entendi. Mas você chega a ouvir dos convidados, né, isso mesmo, Marcelo, vai se armar, pega a arma e tal. Há essa influência do meio ali? E como o Marcelo se posiciona diante disso? Ou você não viu, né? Não, eu não posso responder porque eu não ouvi, eu não prestei atenção nos outros. Uhum. Olha só, aí em Foz, o promotor pergunta o seguinte, ele disse que queria matar o réu, ainda estou no minuto 18, mais ou menos por aí, 17 indo para 18. Aí o meu colega pergunta, ele falou em algum momento que iria matar o réu? Aí você usa uma expressão que eu quero te perguntar aqui. Você falou, em nenhum momento ele foi precaução. O que está escrito? Me conta uma coisa, quando você fala que a atitude do Marcelo em se armar foi precaução, o que é que ele te diz que te faz intuir essa ideia? Ou você elaborou a precaução diante do contexto que vocês vivenciaram ali? Ou Marcelo fala, preciso me precaver? É isso que eu queria saber. Não, eu que estipulei aquele cenário e por isso que eu disse para ele aquilo. Então, vou te perguntar agora, o cenário que se colocava na festa, que, palavras tuas, tinha acabado, era um cenário defensivo ou de ataque? Perdão? Claro. Um cenário de... O cenário ali social da festa, né? Tendo em vista essa saída do Guaranho e essa fala dele aqui é Bolsonaro, eu vou voltar, alguma coisa assim. Quando o Marcelo se arma e as pessoas estão ali, todos tomam posturas defensivas ou alguém diz que vai pegar o carro, sair e ir atrás do Guaranho? Todos de maneira defensiva. Defensiva? Defensivas e os que... A maioria se recuou e se retirou para sua casa. Alguém na festa foi atrás do carro branco? Não. Entendi. Já estou acabando, tá, Wolfgang? Tá. E aí, Wolfgang, tem uma cena que me parece que é você, porque já foi definido isso, que você se afasta e você, depois da Pamela, é um dos primeiros que volta correndo e fala, palavras tuas, o louco voltou. Em que momento você avista o regresso do Guaranho? Logo após eu comentar com a minha esposa que a questão de fica com o Pedro e vamos embora, eu vou até em direção ao nosso carro. Nosso carro ele estava muito lá em cima. A gente chegou tarde, né? A festa já tinha começado, a gente chegou 1 hora depois do início da festa. E nosso carro ficou lá próximo à curva. Então, bem... Não vou saber explicar, mas é uma curva. Você chega na Aresp, aí tem uma curva para você descer lá pro salão. Meu carro estava bem próximo lá em cima à curva. E eu vou até o carro para justamente trazer ele até lá embaixo,
para colocar o carrinho do bebê, facilitar, colocar o bebê dentro do carro e tudo mais. Só que eu percebo que eu tô sem a chave, Uhum. porque eu tinha deixado a chave com a minha esposa justamente porque eu estava bebendo. Mas eu chego aí até o carro. Então foi no momento que eu chego no carro que eu me deparo que eu estou sem a chave, que eu vejo o farol de luz parar e um relance, como se fosse algo passando na frente do farol. Acredito que seja uma pessoa. É como se fosse um farol assim piscando, uma pessoa passando na frente. E aí eu foco e vejo que é um carro branco. E o desenho dos faróis também que se assemelhava ao primeiro momento. Aí você identificou. Mas só pelo fato de ser o carro branco, eu me assustei e daí sim eu regresso para o salão correndo e falo para todo mundo, o louco voltou. O louco voltou. Existe muita pergunta em torno do que eu vou te perguntar agora. Vou fazer a pergunta até para evitar muita coisa delonga. 15 minutos e 40 é perguntado. Aí você fala o seguinte: ouvi uma música. Perguntam se você ouve, de onde você está. Ou seja, você é o rapaz do som da festa. Você regula o som. Eu queria saber, e volto a te perguntar, né, da mesma maneira que meus colegas, se do local que você estava sentadinho ali regulando o som, quando o Guaranho chega, você ouve música de mito, de Bolsonaro? Você chega a ouvir? Sim, a gente ouve a letra em si, não se dá para ouvir muito. Eu identifiquei que a música trazia alusão ao candidato Bolsonaro, principalmente pelo toque. Era um jingle muito conhecido na época e o toque, a batida dela é bem característica. E o nosso som, apesar de eu estar na frente do som, ele não estava alto. Justamente porque o Pedro estava dormindo, o bebê de colo estava dormindo. O nosso som estava um som ambiente, não Sim. estava uma música ensurdecedora. Então dava para ouvir bem claramente, justamente pela batida. Uhum. Tá. Mas vamos lá, essa é a dúvida que eu tenho, honestamente. Todo mundo fala música, né, alusiva a Bolsonaro, a perícia está aqui também dizendo isso, mas a gente ainda estava em julho. Era um jingle da campanha anterior do então presidente, de 2018? Era essa música? Ou você não sabe Sim. dizer? Não, era um jingle. Um jingle. Tudo bem, que seja. E aí vou concluir agora. Mais uma vez, concluindo da maneira que eu comecei. Essas advertências que a doutora juíza fez, que você responde se quiser tal, é de uma ação penal que você responde de um fato que aconteceu depois do nosso crime que nós vamos julgar hoje. É porque você seria uma daquelas pessoas que acabou agredindo o Guaranho? Positivo. Ok. Tá. E me conta uma coisa, naquela postura, isso aí você não precisa falar, tá? Naquela postura, você fez aquilo, você é policial? Não. Algum dos que fez aquilo é policial? Não. Vocês são civis? Sim. Vocês... Todos. Pode continuar, meu caro. Não, todos são civis. Civis. Vocês, né, os três, o senhor, o Edemir e o Reginaldo, né, que fez também, foram os três, é isso mesmo? Sim. Ok. Vocês três combinaram de fazer aquilo com o Guaranho. O que animou os senhores a fazer aquela postura? O ânimo. Pânico. Muito obrigada, Wolfgang, mais uma vez, sem mais excelência. Wolfgang, boa noite. Meu nome Boa é noite, Roberta doutora. Massa, eu sou a outra promotora de justiça que está aqui representando o Ministério Público. A minha pergunta ela é breve, é só para esclarecer um pouco mais a respeito daquele primeiro momento que o Guaranho chega ali na Aresf, tá bom? Tá. Você diz que até então você está no som e aí você começa a ouvir a confusão, certo? Sim. E aí você ouve Bolsonaro e depois você ouve o vou voltar e matar todos Matar todo vocês. mundo. Matar todo mundo. Tá. Nesse momento, Wolfgang, ou depois, você chega a ver ou alguém comenta com você que ele, além de ter feito a ameaça de que vai voltar e matar todo mundo, se ele também teria sacado de uma arma de fogo? Eu vejo a arma, porque no momento que se acende a luz, dá para se ver a arma em si, né, na altura do volante. Na altura do volante. Então, conforme foi até colocado já hoje pela Pamela, ele saca a arma
A arma você consegue ver, então, os vidros estão abaixados. Sim, dá para se ver, justamente por conta da luz que se acende dentro do carro. Entendi. Até me questionaram se tinha uma outra guria sentada do meu lado e uma outra do outro lado. Uma viu e a outra não viu. Mas era nítido pela questão da luz. Se acendeu a luz ali, a gente viu. Já conseguiria ver a arma de fogo, É né? bem característico na mão. Bem característico. Então, tá bom. Esse era meu único esclarecimento que eu gostaria a respeito daquele primeiro momento. Da parte do Ministério Público. Da parte do Ministério Público, Wolfgang, os esclarecimentos estão já mais que satisfeitos. Muito obrigada novamente, mais uma vez, pelo seu comparecimento a esses autos para esclarecimento. Tá bom? Excelência, devolvemos a palavra. Assistência. O doutor tem? Doutores pela defesa. Obrigado, Excelência. Wolfgang, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo? Só aproveitando essa última pergunta da promotora, você falou que quando acendeu a luz, deu para ver a arma, é isso? Sim. Calma. A luz, se diz, do carro? Isso, luz interna. Você sabe dizer em que momento que essa luz interna acendeu? Foi logo após a primeira aproximação do Marcelo. Sabe dizer se essa luz só acendeu porque foi aberta uma porta de trás do carro? Eu não vejo a porta se abrindo, doutor. Eu vejo a aproximação do Marcelo e a luz se acendendo. Perfeito. Tá, o senhor disse que viu a arma quando a luz do carro acendeu, certo? Sim, Interna, a luz interna do carro. Certo? positivo. Perfeito. Isso. Só um momento, por gentileza, eu vou te mostrar um vídeo. Foi no 20. Perdão. É no minuto 1.31, por favor. O senhor está enxergando alguma coisa aí? Consegue ver? 1.31. Pausa. O senhor está acompanhando? Sim, positivo. Perfeito. A luz do carro interna está acesa? O senhor consegue ver? Não consegui identificar. Não consegue identificar? Tá, solta o vídeo, por gentileza. Não, só solta o vídeo. Vamos acompanhar ali a sequência. Pausa. Só vamos identificar onde que o senhor está. O senhor está lá no fundo? Sim. É que está bem em cima, né? Será que se der 2 cliques, sai aquele... Só para os jurados ver? Foi antes dessa aproximação do Marcelo. Não. Vamos lá. O senhor falou que o senhor viu a arma quando a luz do carro interna acendeu, certo? O senhor acabou de falar isso pra gente. Que o senhor viu a arma quando a luz interna do carro acendeu, certo? Positivo. Perfeito. A luz do carro acende exatamente agora, quando a porta de trás do carro é aberta. Perfeito? Na verdade, ela se acende antes. Oi? Um momento antes. Não. Então vamos voltar ao vídeo para o senhor identificar para mim se o senhor vê. Aqui a gente está vendo o vídeo. Não, pode ir mais para frente. 1.31. 1.31. Aí. Um pouquinho antes. Vai. Aí, a partir daí. Pausa. A luz do carro, nesse momento, está acesa. O senhor consegue identificar isso? Não. Não? está A Pâmela acesa. está na frente do Jorge, certo? Sim. O senhor está exatamente aonde nesse momento? Consegue passar o mouse só para o Na Jorge? reta da porta. Está lá na parte de trás. Aqui tem uma faixa preta, né? Só um momento, por gentileza. Não sei se os senhores jurados estão conseguindo verificar onde está o mouse lá, não, né? Oi? Isso. Se quiser. Isso. Isso. Onde está o mouse e onde está o senhor sentado. Uhum. Isso? Isso. A Pâmela está na frente do Jorge, certo? Positivo. Voltando, o senhor me disse que viu a arma quando a luz do carro acendeu. Solta, por gentileza.
Pausa. Aqui a luz do carro acendeu, o senhor consegue identificar para mim? Sim, neste momento. Perfeito. O senhor consegue verificar se o Jorge está com uma arma na mão nesse momento? Neste momento, no... segurando aqui próximo ao volante. Não, não. Vamos lá, pergunta que eu fiz para o senhor. Senhor Weber, desculpa te Perdão. cortar, com todo respeito, o senhor sabe que sim. eu tenho pelo senhor, mas ele está dando a resposta dele e daí o senhor fez. Não, assim, ele está respondendo, né? Se a resposta te agrada ou não te agrada, daí é outra coisa, Peraí, mas só um pouquinho, assim, ou reformula, você entendeu? Porque Não, assim, perfeito, é que entendi. você está contestando a resposta dele. Assim, a doutora Michele acho que entendeu, né? Perfeito, Uhum. perfeito, obrigado. Tá bom? Só... Tá. Tá bom. Wolfgang, você tá vendo essa imagem que tá ali parada na tela? Quantas Sim, pessoas tem entre você e a visão do Jorge dentro do carro? entre mim e o Jorge, no momento, O senhor consegue contar sim. nesse vídeo quantas pessoas tem entre você e o Jorge? Nenhuma. Eu estava sentado nos fundos. Quem que é essa uma pessoa? Aqui está. Qual pessoa que você está identificando? Entre você e o Jorge. Você lembra onde você estava sentado? Sim, estava sentado aos fundos. Perfeito. Aonde você estava sentado nos fundos? Olhando para o Jorge, quantas pessoas estão na sua frente? Em minha frente, nenhuma nesse momento. A Pâmela tá está no- onde? Sim, deixa eu falar. Aonde a Pâmela está? A Pamela estava na frente da porta, mas ela não estava ocultando toda a visão. A Pamela estava ela estava mais próxima à porta traseira. Por isso que eu digo, eu vejo a mão dele, a parte da frente do carro. Quem são Parte aquelas três de pessoas que trás. estão no salão ali entre você, dentro do salão ali ainda? Perdão, eu não entendi isso. Você consegue ver quem está dentro do salão ali ainda? Sim, Quem são aquelas pessoas? tem pessoas dentro do salão, porém elas não estão na minha frente. A Pâmela diz que a arma ficou apontada para o abdômen dela. Então você não conseguiria ver a arma ali, porque a Pâmela estava na frente. Pode me esclarecer? Vou te dizer que eu vi o volume na altura do volante. Com a Pâmela na frente. Porque Doutor, o volante é na frente Daí e a Pâmela está na frente. Doutor, mas aí a conclusão do senhor, ele disse que a Doutora, posição que ela está é a resposta que ele deu. Senão o senhor pode confundir o informante, até porque ele é informante. Pode continuar, doutor. Pode continuar, doutor, mas ele já respondeu, ele disse que ela não está totalmente na frente, para a visão dele, né? Daí o depois, pode continuar. Venha, por favor. Eu vou até as agressões.
O senhor está vendo uma cena de alguém pisar na cabeça de alguém? Lá no canto superior central da tela colorida? Não, senhor. O senhor não consegue ver, não? Não. Não dá para identificar uma pessoa pisando. Não? Nem saltando em cima agora? Mas não sobre a cabeça. Isso. Tá, olha só, senhor. Esse momento envolve salvo engano, tem alguma situação envolvendo o senhor, Não, e o senhor não é excelência, obrigado a porque responder. não, excelência, quem está chutando ali não é ele. Por isso que eu falei do saco de batata. Isso é um Mas código meu. enfim, doutor. Não, excelência. Ele não ali não tem consegue nada, identificar. ali não tem nada a ver com ele. A pessoa que está chutando o rosto do réu, que arrancou os dentes do réu. Doutor, mas eles respondem juntos, salvo Não, engano. não, algo- excelência. Não? Você não sabe qual o delito que está imputado a ele? Tá, doutor, só um minutinho, não importa o delito. Não, Vossa Excelência sabe Doutor, qual que é? Supremo Vias de Tribunal fato. Federal, Vossa Excelência Constituição sabe que Federal. fase está esse Doutor, processo? o senhor está na plenitude de defesa. Sim. Eu não preciso Doutora. explicar isso pro senhor. Doutora Então- Michele, eu posso fazer uma intervenção quanto a isso? Salvo engano, autos 2287-04-2022, está no movimento 1029. Os senhores podem trabalhar isso na plenitude dos debates. Isso, estou perguntando Mas se você está vendo mas alguém. não questionando-o de modo a indiretamente ele se envolver em Não, respostas excelência, eu que não... possam prejudicá-lo ou a outra em que seja Não, com a ele. outra é a outra conversa, excelência. Tá, Outra doutor. não. Dele, eu não vou fazer uma pergunta de quando ele chuta Tá. o É o mesmo rosto Mas do a réu. advertência para Dele, ele... tá- isso. Doutores, aí depois os senhores podem aviar os recursos que entenderem cabíveis. Ele está ciente, o senhor continua com a palavra. No momento que ele está chutando o réu caído, inerme, eu não vou perguntar. A minha pergunta é se ele está enxergando, porque ele enxerga uma arma a efêmeros 9 metros de distância, estando ele com os glúteos pregados numa cadeira. Eu estou perguntando agora, perante 4 jurados e 3 jurados, se esse cidadão está enxergando alguém na frente de uma tela, pulando em cima de um outro ser humano, como se saco de batata fosse. O senhor está enxergando isso ou não? Doutora Michele, posso fazer uma intervenção quanto a isso, por favor? É que muito me admira a defesa contestar o direito ao silêncio quanto a fatos que ele é acusado. Muitas vezes eu tenho que aceitar isso. É um direito do réu. Pode ser que até o réu aqui hoje fique em silêncio, né, quando ele for ouvido, e nós todos aqui temos muitas perguntas para o réu. Muitas. Agora eu não sei, é direito dele não me responder. Ali é direito dele não responder a fatos que ele está sendo acusado, lá que ele está sendo acusado de ter agredido o senhor Guaranha. Então, muito me admira a defesa e contra um direito ao silêncio do réu naquele caso. Então, como a doutora... E daí eu entendo como o doutor Lucas, inclusive... esse direito abarca o dever do senhor não perguntar. Excelência, Daí nós vamos volto extrapolar. a dizer, para se Doutor, conseguir... eu entendo... Não, as eu sei. Eu entendo, vamos senhor. fazer só Eu uma entendo, mas não concordo. Só para doutor. discutir isso. Não, doutor. Não, Vamos fazer só o um seguinte, minutinho, senhor eu só vou faz a pedir para pergunta. consignar na ata. Eu vou deixar o senhor perguntar. Se os doutores não se... Excelência, eles não eu têm entendo, que se tem que opor, nem porque eu não estou perguntar, perguntando nem- sobre nem ele. perguntar. Eu não estou indagando sobre ele. A minha Doutor, mas pergunta... salvo engano é um fato. Eu não tenho acesso a esse processo, enfim. Não, Está no eu sei que tá processo. numa- mas, Está enfim, nos autos. Eles juntaram. mas não depois de vou- muita não vou guerra da julgar, defesa. Não é da minha competência. Claro. Eu não posso nem valorar esse daqui A que minha está o outro. pergunta é se ele vê alguém... Então, vou mudar até a coisa. Não vou falando que o réu que está ali sendo igual um saco de batata, pisoteado pelos amigos da vítima, né? Pelo Agora compadre, pelo debate filho. já. A minha pergunta é se ele está contemplando alguém ser pisoteado. Estou perguntando nem quem pisou. Tá, o senhor responde caso queira. Eu não vou responder porque está se tratando de, no português correto, colocar palavras na boca, produzir prova contra uma outra pessoa. Não vou me abster dessa doutor, pergunta. continua com A a gente está palavra. aqui para discutir sobre o fato antes deste ocorrido e não após. Isso é porque o senhor, a Polícia Judiciária do doutor, Paraná o senhor e o tem Ministério... doutor, Não, só um aí- minutinho. O senhor tem plena condição de fazer Eu essa respondo valoração esse que eu entendi que o questionamento senhor quer em relação à no distância, o que ele viu No julgamento Claro. que nos vai debates ocorrer. sem a resposta Só dele, estou doutor. explicando Por para ele uma favor, coisa, não vamos excelência. prejudicá-lo. Não, claro. Por favor. Eu só vou O senhor explicar tem para... essa condição? Ok, eu só toda. vou explicar para ele uma coisa. Polícia Judiciária do Paraná
E Ministério Público do Paraná não conhece o Instituto da Conexão. Talvez tenha passado em concurso, sabe-se lá como. Porque a conexão sumiu. Só o senhor conhece, Sumiu. né, doutor? E eu te peço, Eu por e o Código de elegância Processo e Penal. lealdade, respeite o Estado Eu e do o Código de Paraná. Processo Penal. Respeite o Te Estado do respeito. Paraná. Desde que houvesse respeito ao Código Penal. Mas, infelizmente, não há. Eu vou mostrar o que eu estou falando. Eu vou mostrar. O Instituto da Conexão foi revogado no Código Penal do Paraná. Pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Mas E tudo pelo bem. Judiciário também, né? Tudo bem. Todos os poderes estão errados. Não, eu estou certo. Realmente. Eu quero perguntar para o senhor, em Qual algum é? momento, nesse percurso, o senhor mentiu? Do dia do fato, o senhor entrou aqui, em algum momento, o senhor prestou declaração falsa? Não. Doutor, ele é informante, mas o senhor pode responder. Em algum momento, o senhor mentiu nesse processo? Não. Tem certeza? Sim. Tá. O senhor, em algum momento, incentivou ou recomendou que a vítima tomasse uma arma de fogo para aguardar o retorno do réu? Sim. O senhor, em algum momento, disse ao delegado de polícia que recomendou ao réu que não tomasse uma arma de fogo para se defender do réu? Não, acho que ficou confuso. Não tomar. Se porventura, a primeira pergunta é, Não, se ele não, recomendou ao alguma vez réu... repetiu o réu 2 vezes. Isso. Se ele desculpa, vítima. É. Se o senhor... Perdão, realmente, esse horário já, tic-tac já não funciona. Repaginando o articulado. Em algum momento, o senhor recomendou à vítima que ele se armasse para se proteger do réu. Sim, eu respondi isso. Em algum momento, recomendou à vítima que não se armasse para se defender do réu? Eu já respondi. Ao contrário, agora o senhor parece que não está prestando atenção. Agora o tic-tac não está funcionando, senhor. Não, doutor, A mas, primeira por favor, pergunta é se o doutor, senhor vamos responder. recomendou à vítima que se armasse. E a minha pergunta agora é se em algum momento o senhor recomendou que ele não se armasse. São duas coisas completamente diferentes. Minha pergunta é objetiva. No Uma momento o senhor contradiz- falou, Uma arme-se. contradiz a outra, eu já respondi. Não. O senhor nunca recomendou o réu a não se armar? Doutor, eu recomendei. Doutor, ele recomendou. Ok. Português. Ô, Eloy, prova que ele está mentindo. Pena que ele não pode responder por falso testemunho. Ele foi buscar arma no carro, mas a gente não queria que ele fosse buscar arma no carro. Por quê? Era uma festa de família, tinha criança, tinha bebê. E a gente falou isso pra ele. A gente falou, Marcelo, aqui tem criança, por que você não fica armado? Daí ele, não, eu vou pegar minha arma, só por precaução. O senhor reconhece essa pessoa que está falando aí? Sim. Isso é o senhor na delegacia de polícia dizendo para o réu, não vá buscar arma. Eu só queria que o senhor explicasse. Não foi isso. Não foi isso não, doutor. Foi não. Não Foi não. ficar armado. Não, doutor. Ali ele não falou não buscar armado. Aqui tem crianças não ficar armado. Isso é Ficar armado, buscar arma são coisas diferentes. Põe de volta lá para a doutora ver. Isso. Põe lá. Não que ele não queria, ele foi buscar arma no carro, mas a gente não queria que ele fosse buscar arma no carro. Por quê? Era uma festa de família, tinha criança, tinha bebê. E a gente falou isso pra ele. A gente falou, Marcelo, A gente falou isso para ele, doutora, se isso for...
Esse. Tá, doutor, Fosse buscar ele lá já entendeu. Acho que o senhor pode dirigir. arma no carro. Porque era uma festa de família. Tinha criança, tinha bebê. E a gente falou isso pra ele. A gente falou, Marcelo, aqui tem criança, por que você vai ficar armado? Daí ele, não, eu vou pegar minha arma, só por precaução. Eu só queria que o senhor explicasse para o conselho de sentença agora se o senhor instigou ou o senhor repeliu que ele ficasse armado. Só para te apurar até onde o senhor fala a verdade. Isso que eu estou tentando explicar, se há uma contradição na tua pergunta. Não é a resposta dele, não. Doutor, então pergunta de outro jeito, por favor. O Momentos senhor... diferentes, pode ser, pode agregar. Excelência, eu aí até então, eu falo português desde que nasci, né? Se bem que eu falo mais brasileiro que português. Não nesse sentido. Ele incentivou ou desarticulou, ele estimulou ou desestimulou, porque eu tenho 7 pessoas inteligentes ouvindo o áudio. Posso perguntar? Vá diferente? buscar a arma, não vá buscar a arma, não vá ficar armado, fique armado, porque você já contou a história. Mas tudo bem, interpretação, o jurado que vai decidir isso, vamos pular essa parte, vamos provar que ele está mentindo em outro particular. Senhor, o senhor sabe qual que era a sua distância para o veículo no primeiro momento? Não sei estipular, doutor. Bota para mim na tela, por gentileza, o croquis, que vai ter não a posição do carro no momento que está parado, mas tem a distância no croquis. É o nosso PowerPoint do inquérito policial. Isso. Joga o croquis para mim, por favor. Esse aí. O senhor consegue ver um croquis aí? Sim. Tá. Tem um carrinho parado ali que não é aquele exatamente no local que o senhor poderia vê-lo, que esse está atrás da parede. Concorda comigo? Sim. Só tem que existe uma metragem. O senhor está vendo na frente do carro um arco, como se fosse um arco e flecha. Um arco de um arco e flecha. O senhor está vendo? Uhum. Isso. Sim. O senhor sabe a distância deste arco até... O senhor estava aonde aí? O senhor estava nesse salão. O senhor está vendo lá? Parece. Isso, quebra esse galho para mim. Aí, obrigado. Eu estava fora da área coberta. Isso que eu queria saber. O senhor estava para a esquerda. O senhor sabe dizer para o conselho de sentença qual que é a distância que tem ali? Não sei estipular, doutor. Sabe? Doutor, só bem da lealdade, esse croquis se refere ao segundo momento, ao momento Por da isso execução. que eu cheguei e mencionei que o carro não estaria ali. Eu coloquei o arco como local do carro. Mas não era esse o Não, local não, em que não. ele avista no primeiro momento? Não, doutora, a vista é a mesma. Não. Esse croquis se refere a outras perguntas. Eu sei, doutora, eu só estou mostrando distância, eu não estou falando que o carro estava naquela Mas posição. o senhor vai pedir que ele fale o que ele viu. E aí não tinha. Não, doutora, eu estou perguntando distância. Esse mapa me dá distância, esse croquis me dá distância. Esse carro Então- estava parado em outro local, não é a mesma coisa. Esse carro estava parado do lado de fora do jardim, entre uma parede, que é a da esquerda. Sim, e no segundo isso. momento. Não, estou falando do primeiro. Não, esse croquis é do segundo Eu momento. O croquis é do mesmo lugar, doutora. Mas os momentos Não, são não, eu diferentes. sei. São Sei diferentes, disso, não estou doutor. discutindo. Pera só um minutinho. São Eu não diferentes. estou discutindo isso, No doutora. primeiro momento ele chega, para, vai, faz o retorno, para de volta e sai. Segundo momento ele chega com tudo, para, ele desce do carro, tem uma entrada no salão. só um minutinho. Primeiro Pera momento só um ele minutinho. para na frente da entrada. Segundo momento ele para anterior.
O croqui é do segundo momento. Tá. Não, doutor, não começa a manipular as coisas, doutora. doutor. Não começa a manipular. Excelência, é só um detalhe que talvez aí a Não, é que percepção agora eu não quero falar. consiga. O Pois senhor não. está usando um documento que está no processo? Isso. Faça a pergunta. Obrigado, excelência. O senhor Wolfman, deixa eu explicar um negócio para o senhor. Independentemente de carrinho onde está, para frente, para baixo, para o lado, para o diabo que o valha, esse trem aqui é um laudo oficial que traz o quê? Ele traz uma área que o senhor estava no dia 9 para 10 de julho de 2022. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor se recorda desse local? Sim. Isso. Então, vou perguntar para o senhor o seguinte, eu estou olhando de frente aí, o senhor deve estar olhando também. Próximo da letra A, tem uma paredinha, mais para o canto aqui. Não, tem, mais na extremidade. Tem uma linha reta que desce ali, que delimita um quadrado. Para a esquerda. Isso, ali, ó. Tá vendo? Sim. É isso. Onde está aquela cruzinha ali, que é um tal do mouse? É onde o senhor estava? Aonde o quê? O senhor consegue ver um mousezinho circulando, andando aí? Pertinho, lá, mexe com o mouse lá perto da parede. Sim. O senhor está vendo o mouse? Amarelo. Isso. Sim. Eu pergunto ao senhor o seguinte: aquele é o local que o senhor estava? Ou não? Aí, Isso. aonde está agora? Não, eu não estava aí. Cadê o mouse? Sim. Aí? Isso. Aí, independentemente de carrinho onde está ali, eu até falei, o carro não estava ali, esse é o local que o senhor estava, não estava? Então tem. Eu vou até esquecer os 2,40 m. Eu tenho 2,10 m até aqui. Tá? Isso, 2,10 m. E na somatória tem aqui embaixo 7 metros. Aqui embaixo, 7 metros. E do lado de fora tem mais 2 metros. Então, independentemente do carrinho, daquilo ali mostrar o carro no primeiro momento, nós temos exatamente 9 metros entre o local que o senhor estava e onde estava o carro do lado de fora. Até a entrada do jardim tem 9 metros. O senhor confirma isso? Eu não confirmo, pois eu não fiz a medição. Eu só vou falar para o senhor o seguinte. Doutor, eu não até porque ele não é obrigado mesmo não, a ok. ter ciência dessa, Ok, dessas então eu quero só questões explicar. técnicas. Então, Pergunte o que ele tem de lembrança dessa distância. então, deixa eu explicar só um negócio para o senhor. Eu tenho matematicamente essas medidas aí, ok? Perfeito. O senhor estava sentado. O senhor estava sentado na mesa? Sentado na cadeira em frente a uma mesa? Sim. Ok. Dá para colocar a imagem lá para mim? Você sabe qual imagem que eu estou falando, sabe, Eloy? Isso. Perdão. Não. Nós vamos mostrar uma sequência de imagens para o senhor, só para o senhor explicar o negócio do conceito de sentença. Outra coisa. O senhor mencionou que abaixou o som, por isso que o senhor ouviu como é que é o negócio do Bolsonaro, como é que é o trem lá, que falou o quê? O que ele disse? Perdão, não entendi, doutor. O senhor fez alusão que teria abaixado o som e o senhor ouviu o réu falar o quê? Aqui é Bolsonaro. E logo após que ele iria retornar. Ok. O senhor ouviu o senhor Marcelo falar alguma coisa com ele? Marcelo Murmuro, eu não entendo perfeitamente o... Eu acho que era quem é você. O Marcelo questionou quem ele era. Tá. O senhor viu o Marcelo jogar terra nele? Não, terra não. Oi? Eu vi uma movimentação do braço, não... O senhor não viu o senhor Marcelo objetivamente. O senhor estava a 9 metros. Não terra, eu vejo a movimentação do braço. Isso. E o senhor não conseguiu enxergar a 9 metros que era terra. Não, eu vi que ele fez a movimentação no braço como se fosse arremessar alguma coisa. Isso. O senhor viu se ele arremessou alguma coisa?
Não deu para identificar. Mas como se ele... O Sim. senhor sabe dizer para os senhores jurados e senhoras jurados se depois de arremessar algo que o senhor há 9 meses, mas conseguiu ver uma arma, não sabe se ele jogou ou não, se o senhor Marcelo se aproximou do veículo? Ele se aproximou do veículo? É? Sim. Sim. O senhor sabe dizer se exatamente neste momento o senhor Jorge sacou de uma arma de fogo? Perdão? O senhor sabe dizer se exatamente no momento que o senhor Marcelo, depois de atirar terra no carro em que estava o senhor Jorge, aproximou-se e o senhor Jorge de imediato sacou a sua arma de fogo? Não vou saber te dizer, doutor. O senhor Não tô sabe entendendo. dizer... Eu não estou entendendo direito, o áudio está bem ruim. Oi? A minha pergunta é se o senhor contemplou logo depois do senhor Marcelo atirar algo que o senhor não conseguiu enxergar que era terra, no carro onde estava o senhor Jorge, investir contra o carro e se neste momento, de imediato, o senhor Jorge sacou a arma de fogo dele e apontou para o senhor Marcelo. O senhor viu isso? Sim, logo depois da movimentação dos braços, como se ele estivesse arremessando alguma coisa, que teve a movimentação dentro do carro também. O senhor, respondendo à pergunta do colega, falou ainda há pouco que só viu a arma de fogo quando a porta foi aberta e viu a luz. O senhor está produzindo uma metamorfose no seu depoimento. Eu só quero saber que o senhor explique. O senhor está respondendo a verdade porque o colega perguntou? O senhor está respondendo a verdade porque eu perguntei? Ou o senhor nunca está falando a verdade? Sim. Ok, só falta a opção A, B ou C. Onde é que o senhor falta com a verdade? Esse é eu não sei, doutor. Então vamos lá. Eu não estou falando árabe, aramaico nem grego. O meu colega começou perguntando que horas o senhor viu a arma? Quando a luz do carro acendeu. Sim, eu exatamente. questiono, eu sou chato, se o senhor viu o Marcelo atirar algo. O senhor estava a 9 metros de distância. O senhor tem matemática ali. Eu perguntei se o senhor Marcelo fez incursão contra o carro. O senhor sim. E aí eu pergunto se o senhor viu que nesse momento, não quando lâmpada nenhuma foi acesa, meu cliente sacou o bico do anu e apontou para o senhor Marcelo. Aí o senhor fala que sim. Qual dos 3 momentos é que existe? Na primeira, o senhor acabou de... O doutor está assim surgindo aqui. Então, punhado de gente aqui. O senhor não acabou de dizer que quando o Marcelo chegou, o Jorge tirou a arma e apontou para ele? O senhor falou isso agora? Eu não falei que o Jorge apontou a arma. Eu falei Não? que houve uma movimentação dentro do carro. O senhor viu a arma em cima do volante? Obrigado, doutor. O senhor viu a arma na altura do volante? E? Se o senhor viu nesta hora que o senhor Marcelo, depois de atirar algo que o senhor não sabe o que é, de fazer a incursão contra o carro, se logo em seguida o senhor viu a arma em cima do volante. Se teve uma movimentação, não era bem a... Bom, não entendi, excelência. O que ele falou? doutor, eu vi a movimentação logo em seguida que o Marcelo se aproximou do carro. Se nessa hora o senhor viu a arma. Pergunta muito objetiva. Vem cá. Posso perguntar diferente? Claro, excelência. O senhor já respondeu isso, mas o doutor vai e volta nesse tema, então é o seguinte. O senhor lembra exatamente qual era a cena que estava ocorrendo quando o senhor disse que viu a arma de fogo dentro do carro do réu? Qual era a cena que estava acontecendo quando o senhor viu a arma? Movimentação com o Marcelo e a Pamela.
E por que que o senhor respondeu ao doutor que viu a arma quando acendeu a luz do carro? Só para a gente entender aqui. Porque se tinha um volume em cima do volante preto. Posso estar confundido com o volante? Posso, mas era um bem específico. Diferente. Está recortado? Tá, nessa hora, o senhor viu apontando a arma para Pamela e para Marcelo? Vou dizer apontando, mas como se estivesse segurando junto ao volante. Tá, na delegacia de polícia, qual o movimento? Só um segundo, por gentileza, que eu vou mostrar um negócio que o senhor falou. Ele apontando uma arma pro Marcelo. Dizendo que fora Bolsonaro, petistas, filho da puta. E aí eu vi ele apontando uma arma pro Marcelo. Dizendo que ele aponta a arma, a minha reação, a gente tava. O senhor sabe dizer por que que o senhor Jorge não matou o senhor Marcelo naquela hora? Ele, como é que é? Petistas, filho da puta, mas o quê? E aí eu pergunto, por que que ele, tendo ido lá matar os petistas, naquela hora, tendo o senhor Marcelo à sua mercê, com a pistola na mão, por que que ele não matou o senhor Marcelo naquela hora? O senhor sabe dizer? Não sei, eu não sei te dizer. Talvez pelo volume de pessoas que estavam ali no local. Tá, mas, testemunha, aí é uma opinião do senhor, né? Tem que ser objetivo. Senhor notário. É a minha opinião. Tá. Então, continua. Na sua opinião, quando ele chegou... Pode. Não, claro. É porque está valendo a opinião dele? Não, eu perguntei se isso Não, era a opinião ok. dele, daí não pode. Tá. É só se objetivamente ele puder aferir pelas Não, ok. circunstâncias. Quando houve os disparos da segunda vez, tinha um punhado de gente lá dentro também, não tinha? Os disparos. Quando houve os disparos da segunda vez, tinham várias pessoas lá dentro daquele habitáculo também, não tinham? Quando se ouve os disparos, se há pessoas. Na segunda, o senhor falou que talvez, na opinião do senhor, ele não atirou porque tinham pessoas lá dentro. Eu perguntei ao senhor por que na segunda vez, quando ele atirou, se tinham pessoas lá dentro também. Não, se tinha, eu digo que no primeiro momento talvez ele não tenha agido, porque se tinha mais pessoas ali próximo à entrada. Bem, A casa do caseiro, a morada do caseiro, para não ficar redundante, daquele local onde estava o som, qual que era a distância? Sei mensurar, mas mais ou menos a mesma distância que o salão até a primeira curva do calçamento. Mais ou menos isso. O senhor sabe dizer se o caseiro reportou que conseguia ouvir ou não o som da festa lá na morada dele? Sei dizer. Aquela cena, senhores, que nós ficamos exaustivamente vendo, que é simultânea, do movimento para desativar o som. Por favor. O senhor consegue ver bem essa imagem? Se eu consigo ver o quê? Essa imagem que está sendo apresentada para o senhor consegue ver bem? Sim, perfeito. Tá. Pode soltar? Por favor? Sim. Quanto?
O senhor pode dizer para as senhoras juradas, senhores jurados, em que momento que o senhor desativou o som? Após, em sequência desse momento, Isso. A pergunta essa manobra. Isso. A pergunta que eu falo da sequência é: o senhor desativou o som depois do movimento corpóreo do seu Marcelo de jogar algo? Eu me recordo, eu baixo o som no momento que o carro chega. O carro chega e manobra. Nesse momento eu baixo o som. O senhor tem certeza disso? Não posso dizer com certeza, faz tanto tempo, mas que eu me recordo foi no momento que me chama a atenção o carro chegar. O telefone estava onde quando o senhor disse que baixou o som? Aonde eu estava? Ou não, o telefone do senhor. Na minha mão. O senhor tem alguma dúvida quando o carro parou, o telefone estava na mão do senhor? Quando o telefone estava na minha mão praticamente o tempo todo. Eu estava usando ele não só para o som, também estava respondendo mensagem e vendo o Instagram. O senhor tem alguma dúvida disso? Agora você gerou dúvida. Oi? Eu estou questionando se o senhor tem alguma dúvida de que o telefone estava nas mãos do senhor durante todo esse interregno da chegada do carro até quando o senhor parou o som e depois houve o entreveiro inicial. O senhor tem alguma dúvida disso? Você está me gerando a dúvida. Uai, mas eu não estou entendendo. Porque eu vou ser muito franco com o senhor. Ok. Eu tenho imagem, senhor, que o senhor bota a mão no telefone 1 minuto depois de todo esse entreveiro acontecer. O senhor levanta para poder prestar socorro ao nascituro, a criança novinha, aliás, nascituro, com quase 2 minutos de distância do fato ocorrido. Eu vou perguntar mais uma vez. Eu tenho imagens, mas isso eu vou deixar. O senhor não pode responder por falso testemunho, o senhor é informante, mas eu vou deixar para explorar isso com um conceito de sentença. Ora o senhor vai para um lado, ora o senhor vai para o outro. O senhor estava ou não com o telefone nas mãos? Não vou saber te responder isso agora. Tá. O senhor paralisou o som, sem qualquer sombra de dúvidas, quando o carro chegou ou depois da confusão, quase 1 minuto dela percorrido? O som foi parado, foi depois das aproximações. Logo em seguida da aproximação. A aproximação do senhor Marcelo ao carro? E a Pâmela. Então, o senhor só parou o som depois que o Marcelo e a Pâmela se aproximaram do carro. Sim. Nisso, o senhor Marcelo já havia feito um movimento corpóreo, que o senhor não conseguiu ver, mas que ele jogava terra no carro do Jorge. Sim. Tem mais indagações, excelência? Todos. O jurado ou a jurada quer fazer alguma pergunta para ele? Não? Tá. Podemos encerrar, então?